Chegamos a mais um vídeo, né? Nós estamos construindo uma sequência de vídeos que você já pode acessar aqui no nosso canal sobre temas que tenham a sua relevância e que são importantes para você que tem curiosidade, que deseja saber mais sobre o Caminho Vermelho, sobre o que é xamanismo, sobre as tradições nativo-mexicanas. Então, o objetivo principal dessa sequência de vídeos é trazer informação e conhecimento com base em toda a experiência, né, do Ricardo, que é uma liderança ativa dentro desse processo, dessa tradição aqui no Brasil e que tem todo um corpo de conhecimento para trazer para você algo verdadeiro, ético e com seriedade. E já fica o convite antes do vídeo para que, se você tem interesse em saber mais, ter mais informações sobre os trabalhos e as dinâmicas, né, e as atividades que o Ricardo desenvolve como liderança de uma escola, você pode entrar no site do xamanismonativo.com.br e lá você vai encontrar todas as informações, número de WhatsApp para você mandar mensagem e ter uma resposta ali sobre as suas dúvidas, e quem sabe um dia você também poder participar de uma cerimônia junto com o grande mestre aqui. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho, né, sobre os perigos da superficialidade moderna no xamanismo. Então, quais são essas relações, o quanto de impactos nocivos, né, o dito neo-xamanismo, como o Ricardo muito bem trouxe, tem quais são esses riscos, né, que o xamanismo sofre com base nessa superficialidade moderna. Ricardo, fala um pouquinho pra gente aí esse aspecto, né, que é tão tenso, né, mas ele precisa ser dito em algum momento. Falar sobre esse tema é realmente botar a cara à tapa. Isso é o que eu diria, porque normalmente quando eu falo um pouco sobre esse tema, muitas pessoas se doem e se magoam muito. Porque elas estão encaixadas nesse contexto. E nós hoje vivemos um tempo em que qualquer tipo de discordância ou colocação contrária, ela é analisada e vista com olhos muito imaturos, né? Nós vivemos uma era em que o conflitar é mal visto, e sendo que o conflito é o que faz com que nós cresçamos, né? O crescimento vem a partir disso. E esse assunto é um assunto que, na realidade, ele tem a melhor das intenções, né? Que é exatamente gerar o bom conflito, né? Que começa pelo conflito interno, de quem sou eu nessa história. Sim. Né? E não o que o outro está falando, mas quem sou eu nessa história. Nas sociedades tradicionais, você tem uma escada. Você tem o pajé, e eu já conheci, né? O pajé de 100 anos, né? Que numa condição ancestral teria um outro pajé de 90, um outro pajé de 80, um outro pajé de 70, um outro pajé de 60, um outro pajé de 50, até, vamos dizer, entrar no quase pajé de 40, aquele que está na caminhada de 30, aquele jovem que está ali carregando, fazendo a força física necessária para tanta coisa para esses outros homens com mais idade, que está ali, né, até chegar na criança, que está vendo aquilo tudo, e vivendo aquilo tudo. Então você tem nisso você tem uma caminhada em que toda aquela riqueza humana tem uma propriedade, uma consciência do que as coisas são, de como aquilo é, de como aquilo funciona, de que o vento que está vindo daquele jeito e o modo como as folhas estão balançando, eu afirmo que vai chover muito hoje às 3 horas, e que um jovem não olhe, às 3 horas vai chover. Às 3 horas vai chover muito forte, mas são 9 da manhã e você está falando pelo modo como o vento está mexendo as folhas. Porque se fosse um vento que mexesse as folhas assim,
não ia chover. Mas como ele está mexendo a folha, pô, isso é uma vida de percepção, de conexão com a natureza, que os povos tradicionais nativos têm, né? E o xamanismo urbano, ele não tem isso. Ele não tem isso. As pessoas mal olham pela sua janela o nascer do sol e a lua, né? Então, o que acontece? Somos hoje uma sociedade que, pela estrutura econômica e também cultural das instituições religiosas, trabalhou-se pela destruição da conexão do homem com a natureza. O calendário gregoriano, que nos tirou dos solstícios e equinócios, nos afastou da percepção dos ciclos de vida e morte, nascimento. Quer dizer, a nossa sociedade ela é uma sociedade desconectada, completamente desconectada. O ser humano urbano... Artificial na essência, né? Artificial na essência. O ser humano moderno, ele caminha como um ser humano imortal, sem perceber que o tempo passa, sem perceber que ele tem que o ciclo dele atual é um determinado ciclo, e que se você não fizer aquilo naquele ciclo, aquele ciclo passa e você vai juntar com o que você tem que fazer no ciclo seguinte de vida. É por isso que um ser humano de 10 anos, né, criança tem que ser criança, adulto tem que ser adulto. Jovem adulto, e fazer as coisas daquele ciclo existencial para poder, em cada ciclo que você chega, né, tá tudo feito, tudo crescendo. Bom, nós não temos mais isso. A nossa sociedade se tornou uma sociedade extremamente superficial. A grande quantidade de informação disponível abundantemente, a todo momento, sem nenhum sacrifício, a um clique, a tudo na palma das nossas mãos, tudo dentro de um quadradinho de um telefone. Mas que é virtual, é digital e não é real. Ele pode ser real porque ele está ali, mas você não passou por aquilo. E você se apropria, não sentiu, né? Na carne, você não sentiu na carne aquilo, né? Hoje eu vejo jovens conduzindo cerimônias de ayahuasca que tomaram algumas vezes. Eu conheço jovens que tomaram 3 vezes e abriram um círculo de ritual de ayahuasca. Nossa! E quando você vê uma pessoa da cultura e vê o que ela é capaz de fazer tendo estudo, você vê que aquilo que está acontecendo é algo sem nenhuma propriedade. A superficialidade moderna, então, que diz que com a perda dessa escadinha, os anciões e anciãs, com sabedoria vivencial, até chegar no jovem, para ir passando esse conhecimento e informação bem passado e no tempo certo de cada um, com a perda dessa escadinha que nós tivemos, com a destruição do conceito de ancestralidade, com o fato de hoje termos, e eu também posso entender muitos jovens hoje, o fato de termos hoje adultos maiores, né? Eu tenho 50 anos, então eu posso falar que eu conheço uma penca de pessoas com 50 anos, da minha geração, que são tolas, bobas, fúteis, vazias e que vivem em sofrimento tentando tapar com consumismo, com álcool, com sexo, tentando de quanto é jeito, né? Então você vê hoje em dia, você vê homens de 60 anos bobos, namorando mulheres de 20 que só estão com eles por causa do seu dinheiro e eles não conseguem, nem entendem isso, acham que elas os amam de verdade. Eu sei que estou entrando em muitos tópicos polêmicos, mas é para trazer, tentar mexer um pouco com quem está escutando, que nossa sociedade, nós no geral somos hoje pessoas extremamente superficiais, iludidas. Acreditamos que as coisas são de um jeito, mas nunca passamos por elas. Acreditamos que somos determinadas pessoas e não somos, porque nunca passamos por nada que nos levasse a esse lugar que nós nos imaginamos, nossa autoimagem. E é tão complexo dentro dessa escola, que é uma escola, né, que tem um propósito da superficialidade, dessa desconexão, dessa relação gasosa, que as pessoas elas se perdem tanto dessa não identificação de quem elas realmente são, que as pessoas continuam hoje ainda firmemente se apresentando pela sua profissão. Aí eu converso com pessoas e a pessoa, nossa, eu sou médico. Eu falo, não, você não é médico. Porque se você fosse para ser médico desde sempre, você nascia médico. Médico é o que você faz. Você é algo além de ser médico, né?
Ou seja, Você essa... é pai, você é Você é filho, filho? você é irmão, você é amigo, você é esportista, você é isso, Quem é você você é de aquilo, verdade, você é além da aquilo. sua profissão? Além desse ancoramento social, com base na estética, com base na relação de ganho a todo tempo, com base na relação de tudo tem que estar girando em torno do dinheiro e do lucro a todo momento. E da satisfação Imediata, da sua né? autoimagem. Então as pessoas hoje em dia não conseguem, assim, os jovens hoje em dia, como cresceram com pais permissivos, que são o resultado de décadas e décadas e décadas desse sistema em que nós vivemos, né? Então, pais permissivos que criaram eles sempre falando assim, você é o mais lindo, você é o mais forte, olha, tudo que você faz é lindo, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, olha, faz um trabalho de feira de ciências, porco. E o pai e a mãe vão assim, ah, que lindo, meu filho é tão incrível. Essa é a sociedade, né, em que a pessoa não é trabalhada a perceber, olha só o que você fez, veja bem, você não poderia ter feito isso, assim, outro. Não. Então nós vemos uma sociedade permissiva que foi construindo personalidades assim. E que não sabe lidar com a frustração, né? Não sabe lidar com frustração. E essa sociedade, estes jovens, hoje se voltam para o xamanismo. Mas nesse contexto, há um acesso gigantesco à informação que lhe gera um conhecimento superficial, porque é muita coisa que eles floreiam, não vivenciam aquilo profundamente, já começam a aplicar isso aos outros, mas nem foram fundo em si com aquilo, então nem foram cobaias de suas terapias. Nem viram a causa e efeito, né? Nem viram a causa e efeito, que uma pessoa de cura, uma pessoa de tradição, às vezes trabalha anos e anos com alguma coisa nova que ela percebeu até ela saber que não, isso aqui é real, antes de chegar aí, vou fazer isso num irmão, numa irmã, né? Então, a superficialidade moderna está muito voltada ao fato das pessoas assim, se eu vi, eu sei. Se eu estive lá, eu já sou dali. Se eu então paguei, é meu. E se está ali e eu puder pegar, é meu também. Com isso, as pessoas estão entrando no xamanismo, buscando pela cura, buscando pela recuperação da ancestralidade, buscando por se reconectar com a natureza, mas está achando que isso é na base do assim, eu quero que seja agora. Isso, estou há 14 anos, não é nada. Meus professores e professoras no México, a minha guia, amiga, irmã, professora, Malena, entrou para a tradição com 12 anos de idade. A avó dela começou a levar ela para as cerimônias e rituais das tradições mexicanas com 12 anos de idade. Ela está com 54 anos agora. Ela tem uma propriedade impressionante enquanto ser humano, né? Nem dos conhecimentos absurdos que ela tem. Construído por mais de 40 anos de estar ali. Somente agora ela realmente fala comigo, fala assim, cara, agora eu estou entendendo as coisas. Agora eu entendo as coisas, agora eu aplico as coisas de forma perfeita. Mesmo estando, presenciando, com curandeiro, bebendo da fonte viva, original. Experienciando, ainda teve que passar pelo crivo do tempo. Teve que passar pelo crivo do tempo. Que muitas pessoas hoje em dia querem começar onde outros estão terminando. Não, vai para uma aldeia, toma um pouco de rapé, volta, se vendo para a pessoa e fala assim, deixa eu te dar um sopro, deixa eu te fazer uma cura, deixa eu dar um sopro de rapé para te curar. Fala sério. Sim. É palhaçada. A palavra perdão, né? É palhaçada. Sim. Então, o processo de recuperação que nós estamos passando, isso tudo é natural, porque nós perdemos a escada. Então, os jovens não têm uma pessoa de uma necessidade 40, intrínseca, 50, 60, 70 para perguntar nada. Sim. E são jovens que são peitudos, né? Estão me metendo na cara, porque sentem que eu tenho que ir para aí. É um chamado, né? Que ele nem sabe de onde vem, mas a forma... O legítimo. É legítimo. Mas o como está sendo feito... Exato. Está sendo feito ainda fundamentado no ego construído pela sociedade ocidental, em que eu preciso conflita, né?
Eu preciso ter e ser agora. E na prática não funciona assim. Na prática eu estou vendo uma destruição de muitos jovens terapeutas que começam um trabalho, começam a formar grupo e rapidamente se vê em situações que decepcionam as pessoas que estão com eles, quebram essas pessoas, afastam elas dos caminhos espiritualistas, porque a decepção que eles provocam é grande demais, porque eles não estão preparados para isso. Porque não tem base, E o que é pior, que eu tenho visto, e aí eu toco no tema mais delicado, o que é pior, a maioria absoluta das lideranças que tiveram contato com nativos e que estudaram com eles e que passaram pelo pão que o diabo amassou, como podemos falar assim, para aprender, que tiveram que convencer, provar, né? Eu passei por muitas coisas para aprender o que hoje eu estou aqui falando assim, né, de vida humana. E fazem esse processo, passam por tudo isso e agora estão ensinando na base do... O que eu aprendi tem muito valor. E agora eu quero esse valor. Olha o que eu passei. Quer dizer, impregnado ainda com a visão ocidental. Eu passei por muita dificuldade para ser hoje um líder de dança do sol, ou liderança de dança da lua, ou condutor de temascal. Isso daqueles poucos que fizeram um processo tradicional e tiveram acesso. Se esses estão assim, imagina só os jovens, que não tiveram, que são chamando de internet, de pequenos contatos, de cursinhos com brancos, que tiveram cursinhos contra os brancos, que tiveram cursinhos contra os brancos, e dizem que aquele branco de lá teve um contato com um nativo. Dizem. Né? E aí você tem lideranças, e eu coloco aqui, poxa, uns 90% por aí, para mais, né? Que agora ainda estão ensinando, aceitando essa superficialidade, porque querem quantidade de pessoas e que ainda se vendem na ideologia do que lhes foi ensinado. E não ensinam as pessoas com os tempos, as etapas e os passos para que aquela pessoa chegue até ali. Na tradição Guarani Nhandeva, por exemplo, se uma criança com 9 anos de idade foi percebida como sendo já conectada e os pajés pegam para começar a ensinar desde 9 anos e quando chega aos 36, os pajés não têm mais nada para ensinar para aquele homem. Ele sabe tudo que a gente sabe. Mas ele não pode ser chamado de pajé, porque tem que esperar 42 anos, é o último desafio. Você tem que esperar os 42 anos para fazer uma cerimônia em que aí eu vou te dar o título. Você já é, mas só vai receber o título, ainda tem que esperar, ainda tem que ter o último aprendizado, a humildade do tempo. Mesmo que você seja melhor do que nós. Não, tu já é um pajé melhor do que nós velhos, porque você é um grande espírito encarnado. Porém, você ainda não é um pajé, porque você não tem 42 anos. E é a regra do jogo, é o jogo. É a regra do jogo. E a regra do jogo tem a ver exatamente com a percepção de tempo. Das etapas da vida e a maturidade, né? E da lapidação. Porque um curador não pode ser vaidoso. Um xamã não pode ser vaidoso. E todos os homens e mulheres que eu conheci que são incríveis, que fazem magia, Sim. Não se intitulam pajé, não se intitulam xamã, não chamam a si próprios e quando estão com eles, meu querido xamã, fala assim, por favor, não me chame de xamã. Então, quem não se intitula. Então, quando vocês virem pessoas de 25, 30, 33, 35 anos, 40, né? 50, eu tenho 50, mas estou só há 14 anos, você vê uma pessoa que, qual é a sua trajetória? Tipo assim, eu sou xamã, assim, você é xamã assim, está chegando o xamã, está chegando o pajé, ou não sei o que. Cara, você já está perante uma pessoa que é seduzida pela vaidade, seduzida pela imagem, seduzida por querer ser, sem ser ainda, vendendo uma imagem que não é. E lideranças que estão vendendo suas tradições barato. Barato por quê? Porque não estão fazendo com que os seus alunos e alunas
passem pelo que ele passou para ser quem ele é e tá ali Pra podendo crescerem, passar né? aquele conhecimento. Exatamente. Não estão preocupadas com o crescimento do outro ser humano que eles estão atendendo Não. ou estão Porque proporcionando não ali conseguiram, apesar de tudo que passaram, não conseguiram se conectar e se desprogramar de certas coisas do nosso caminho branco ocidental. Então a superficialidade moderna no xamanismo é hoje o grande perigo emerso do xamanismo, onde estamos vendo pessoas abrindo círculos de cerimônia de ayahuasca apenas focados na ideia de uma substância, e quem já teve contato para valer com a medicina, ainda mais na floresta, sabe que não é isso. Tem espírito, tem um espírito naquele ser. E para se conectar com aquele espírito, são muitos anos de contato com aquela medicina, com muitos cuidados e respeitos. A mesma coisa para o Temascal, sabe? A mesma coisa para a busca da visão, dança do sol. A mesma coisa para as que a gente chama de pagelança, né? De trabalhar com plantas. Porque eu já vi pessoas especiais que fizeram esses processos de estar num outro país, passando uma situação difícil de saúde, não ele, uma outra pessoa, e essa pessoa pegar uma planta que nunca viu na vida e falar, essa planta aqui vai te curar, vai ajudar no seu intestino, vai ajudar não sei o que essa planta aqui. E eu falei assim, mas você conhece essa planta? Não, não conheço essa planta. Então como é que você sabe? Porque a planta me disse. E aí você vai conversar com o local, o cara fala, não, essa planta aqui é ótima para não sei o que mesmo. Ah, isso é balela? Não, isso é real. Acontece. Isso é real. Só que isso está cada vez virando mais história. Porque os pajés antigos estão morrendo, os xamãs antigos estão morrendo, e os jovens das próprias aldeias e comunidades não querem passar pelos longos e árduos processos de estudo para realmente tornarem-se aquilo. Querem Imediatismo. Então, imediatismo. Né? Complexo. E eu percebi isso. E busco trabalhar isso primeiramente em mim, né? Até, assim, não sou mestre, não sou grande mestre, sabe? Sou um condutor de Temascali e de algumas cerimônias. Não sou xamã, não sou pajé, estou muito distante disso ainda. Sei que sei muita coisa que muita gente não sabe na nossa sociedade, mas sei o quanto eu não sei das comunidades e culturas que eu estou ainda me dedicando a estudar. Mas o que eu estou fazendo é buscando o máximo possível para criar os caminhos e acessos para que meu filho, seus amiguinhos, quando chegarem na minha idade, sejam de novo. E esse conceito, essa percepção, que é uma humildade de reconhecer-se com suas limitações, é o que essa superficialidade moderna dentro do xamanismo não busca, não tem. E é um perigo, porque cada vez mais fica fraco. Cada vez mais você vai ter menos pessoas capazes de fazer os milagres de uma pessoa interagir com outra, sendo aquilo que a gente chama de curador e de pajé e de xamã, que realmente num rezo, no uso de uma planta, faz uma pedra e uma planta puxar uma doença, mas que não é só por elas, é por ele também. E pela crença da pessoa que está ali, porque é todo um conjunto. Né? E esse é o perigo da superficialidade, né? Querer as coisas rápido. Né? Eu, com os meus alunos, sou bem assim, eu ensino do jeito que eu aprendi. Então, para uma pessoa chegar em determinados momentos, agora conduz, agora vem aqui, vem comigo, faz aí, ela primeiro passou por muita coisa. Eu aplico e vejo que funciona, vai lapidando o mais importante, que é a lapidação da ética, do caráter. Caráter moral, né? Da personalidade bem construída. Porque somente depois que você está isso bem construído, que você vai começar um caminho de curador. Só depois disso, até então você é o doente. Exatamente. E é isso Fantástico. que eu queria dizer. Vocês perceberam que é um tema ácido. É ácido É mesmo. bem ácido, né? Mas ele precisa ser dito, precisa ser falado, porque ainda mais com toda a experiência que o Ricardo aqui traz como liderança,
não dá para você ver as coisas acontecendo e você não alertar pessoas. Então é um vídeo de alerta, um vídeo reflexivo para você parar e pensar bem, se você tem essa curiosidade de buscar sobre esse caminho, buscar sobre o xamanismo, aonde você vai se meter, aonde você vai procurar, aonde você vai bater na porta para fazer uma cerimônia. Muito cuidado, porque você pode realmente ali voltar muito pior do que você entrou. Se for só isso, tá tudo bem, né? Mas podem acontecer coisas ali perigosíssimas que acontecem, né? E que você pode colocar a sua vida em risco. Mas o objetivo dos vídeos é justamente o oposto a isso. É trazer consciência, trazer ciência, né? Consciência, ciência das coisas, para que você possa entender um pouco melhor e também não se afastar. Que pode ser que você se identifique muito com o caminho, pode ser que seja o local de encontro, assim como foi para mim, mas é tanta coisa zoada na internet, toda hora aparecendo, aí a mídia se aproveita disso e vai e bota uma coisa que aconteceu e fica dan. Aí todo mundo se afasta mais ainda, por quê? Pilantra, 7 em 1, vagabundo, safado, charlatão, tem em todas as áreas, né? Isso não é só um privilégio do caminho vermelho, do xamanismo e por aí vai, da espiritualidade. Em todas as áreas, em todas as profissões, porque a gente está falando de pessoas, gente. E pessoas são pessoas, né? Cada pessoa, cada indivíduo tem um caráter, uma moral e por aí vai. Então que você tenha cuidado, ao mesmo tempo, ative o sinal de alerta, busque saber, conheça pessoas que já praticaram, investigue um pouco melhor a vida dessa pessoa para saber quanto tempo, o que ele realmente já fez, né? Antes de você se meter numa furada. Então, essa superficialidade, ela está presente na sociedade e ela corrompe todos os meios e formas, né? Porque o xamanismo, o caminho vermelho, ele é composto de pessoas e as pessoas estão suscetíveis ao meio. E esse meio, ele nos influencia a todo momento. Aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, que influencia os nossos pensamentos, que influencia os nossos sentimentos, a todo momento está sendo influenciado, né? E é uma briga quase que injusta, né? E cruel, né? Com a pancadaria de informações que não servem para nada, que acabam chegando para a gente. Se a gente for falar de mídia aberta, então, nem se fala, né? Porque chega uma quantidade de informações totalmente desnecessárias que nos conduzem e nos levam ao modo pensante totalmente distorcido da realidade que é, né? Porque constrói o nosso pensamento antes de você pensar. Muitas das vezes o que você pensa nem é o que você pensa. Parece complexo e antagônico, mas não é. Porque te fizeram pensar o que você pensa e você está achando que é você. Só quando você acorda para a realidade você fala, caraca, eu nem pensava nisso. Mas de tanto você ouvir, de tanto você ver, de tanto você perceber, você acaba internalizando aquilo tudo, né? Então foi um vídeo elucidativo, tenso, mas necessário para que a gente possa estar um pouco mais alerta sobre o que está acontecendo na nossa atualidade. E se você tiver o interesse em acompanhar de perto, experienciar, né, alguma cerimônia, algum trabalho que o Ricardo executa, não só no Rio de Janeiro, mas em outras localidades do Brasil e fora também, acesse o site www.xamanismonativo.com.br. Também você pode acessar o Instagram, que é o @xamanismonativo, e lá você pode encontrar aonde o Ricardo vai estar, né, num próximo evento, numa próxima cerimônia, e quem sabe você possa cruzar o caminho do Ricardo aí também e ser bem recebido nesse caminho, nessa boa estrada. Gratidão por essa Maravilha. oportunidade. Muito bom.